Jennifer, oiê, tudo bem com vocês, pessoal? Nós vamos começar a nossa aula da EBD. Hoje é a aula de número 13, a santificação. Só que antes de entrarmos nessa aula, né, nós vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã, uma manhã de Páscoa. Quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, na presença do nosso Senhor. É muito interessante ver os relatos de Marcos, de Lucas, né, que fala sobre o nosso Senhor, nosso Salvador, que naquela manhã lá, né, a ressurreição de Cristo, né, que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, todos... Oi? Peraí, gente, só um pouquinho. O que foi, filho? Ah, tá bom, tá tudo certinho, né? Então tá bom. É que o Enzo tá indo pra aula da EBD dele também, né? Então ele tava conversando aqui comigo aqui. É assim, casa é assim mesmo, né? Mas voltando aqui, na ressurreição de Cristo. É muito interessante, nós vemos tudo isso que aconteceu. Elas ficaram com medo, é a situação normal de cada um ali, né, naquele momento. Mas é interessante que elas também ficaram com muita alegria de saber que nosso Jesus estava vivo. E elas saíram rápido, né, que o anjo mandou para elas. Fala assim, vai lá, conta logo que Jesus ressuscitou, né? E elas foram falar aos discípulos. Eles ainda meio incrédulos, meio duvidosos, ficaram meio receosos ainda. E Lucas relata, né, que Jesus teve que falar com eles, sou eu mesmo, olha aqui, a marca nas minhas mãos, nos meus pés, olha toda a marca que foi deixada em mim. E ele falou assim, olha, eu estou com fome, né? E trouxeram a ele um peixe e favo de mel. É muito interessante a gente verificar tudo isso aí, né? Porque o nosso Cristo é vivo, o nosso Cristo é ressurreto, e Ele está diante de Deus Pai, agora ao lado de Deus Pai, preparando lugar para cada um de nós. A Páscoa é isso, é saber que nós temos vida eterna com Deus, vida com Cristo, que Ele está conosco em todo o tempo. Provavelmente hoje nós teríamos tomado um belo café da manhã, pãozinho de queijo, né? Bolos de vários tipos, pães, não é? Mas Deus não quis assim neste momento. Mas nós temos que estar sempre lembrando que Cristo é vivo, que Ele é o nosso Deus, que Ele guarda cada um de nós. Tem até um cântico que a igreja canta muito, né? Que ele diz assim, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Então nós vamos orar a esse Deus, eu estarei orando, né? Os irmãos acompanhem minha oração e vamos entrar na nossa lição de hoje. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, na tua presença eu me coloco, ó Pai, para te agradecer por esta manhã, te agradecer por este dia, te agradecer pela tua igreja, Pai, que está separada, Pai, fisicamente, mas estamos juntos em oração, ó Pai, e juntos através do seu Santo Espírito, ó Pai. Abençoa cada um nesta manhã, abençoa a minha vida, fale comigo, ó Pai, como você já tem falado esses dias. Fale com todos, ó Pai, que estão assistindo a esta aula, que possamos, ó Deus, juntos aprender mais um pouco sobre a Tua vida, sobre aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Nos abençoe e nos guarde, que seja gratificante, que seja para glorificar e honrar somente o Seu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Hoje a nossa lição é sobre santificação. É muito interessante essa lição, né? Porque toda a trajetória de Jesus, ele foi um homem santo, um homem separado, um homem diferente dos outros. E ele sempre mostrou, através da palavra, a sua santidade, aquilo que ele estava fazendo por cada um de nós e como nós deveríamos agir e fazer em todo o tempo sobre a santidade que nós temos com ele, né? E a lição de hoje, abram lá suas Bíblias lá em Romanos capítulo 6. É bem interessante falar com o celular, né? É uma experiência única. Foi na sexta-feira, no culto das 7 palavras, né? Eu até brinquei. É interessante você não ver o rostinho de todo mundo, que nem assim, eu tô vendo aqui os nomezinhos, né? As pessoas, as fotinhas das pessoas. Mas assim, é interessante você estar com a pessoa, estar em contato com as pessoas, né? É muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Então eu vejo a dificuldade de muitas pessoas missionárias que estão no campo aí, que tem que ficar assim, tão distante de todo mundo em um bom tempo. Não deve ser fácil não. Mas vamos lá. A santificação. Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23. Diz assim: Agora, porém,
libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É muito interessante nós entendermos que esta palavra, santificação, nós não somos santos em tempo nenhum, em momento algum. Isso é algo que Deus vai trabalhando na vida de cada um de nós. E nós vamos progredindo nesta santificação, nesse aprendizado com Deus. Então é muito interessante nós entendermos o propósito de Deus na vida de cada um de nós, para nós entendermos melhor sobre o trabalho da santificação que Deus promove na vida de cada um de nós. Então a palavra não é um fim em si mesmo, né? A santificação não é um fim em si mesmo. Foi salvo, agora já sou santo. Não, não é assim que funciona, né? Nós vamos progredindo na vida cristã e progredindo no aprendizado com Cristo e progredindo na nossa santificação diariamente, até a consumação, como diz aqui, né? Até a chegada da vida eterna. Então, nesta vida que vivemos hoje, não somos santos em nenhum ponto. Nós podemos ser diferenciado em alguma coisa, em algum sentido, eu estou melhor naquilo, eu já não falo mais palavras ruins para as pessoas, eu já não faço tanto maldade com as pessoas, né? Então nós vamos evoluindo na nossa santificação, tá? Então nós podemos definir que a santificação é um ato sobrenatural que se inicia na nossa regeneração e vai consistindo no progresso do abandono do pecado em direção a Deus, como um padrão e imagem Jesus Cristo, né? Então é nesse sentido que nós começamos a nossa santificação. Eu era um homem do mundo, fui transformado por Cristo Jesus, agora eu pertenço a Ele. Então agora eu tenho que começar a deixar as coisas que lá atrás estavam, né? Amizades, um monte de coisa, e entrarmos num processo de como é que Jesus está fazendo, como é que Jesus fez, como é que Jesus agiu. Então é assim que aí eu começo a fazer e agir diante das pessoas. É muito interessante que tem um pouco a ver com a aula de domingo passado, né? Que fala sobre a adoção de filhos. Nós somos adotados, imputados pela graça de Deus ali com Cristo Jesus. Então agora ele fala assim, então agora a partir daqui vai haver uma diferença de vida. Então quando a gente fala na santificação, nós começamos a operar uma mudança de vida em cada um de nós, né? Eu quero trazer para os irmãos aqui, antes de tudo, antes de trazer essa palavra aqui que Calvino deixou para nós, abrir lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 a 14. Filipenses 3, de 12 a 14. Paulo deixa essa palavra aqui, ele diz assim, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que as diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no versículo 16 ele coloca, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, se você já alcançou alguma coisa na sua santidade, amém, amém. Continua nisso, continua progredindo, continua alcançando e fazendo a diferença, tá bom? Então, Paulo ele coloca isso aqui, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que Deus colocou diante de mim. Que possamos ser assim, sempre conquistando aquilo que Deus colocou diante de nós, tá? Não pensa que, já terminei minha santificação, já sou salvo, já sou regenerado, então não. Não, nós temos que mostrar a nossa santificação, a nossa mudança de vida todos os dias, em todo o tempo. Seria triste a gente chegar em um local e as pessoas não verem diferença em nós, né? As pessoas têm que ver, têm que sentir que nós somos diferentes, né?
Tem hora que não vai sair tudo correto como a gente pensa que vai sair, né? Mas as pessoas vão ver que você é uma pessoa, olha, ele não fala palavrão, olha, ele não faz gestos, ele é calmo, ele é prudente, ele está sempre com a palavra de Deus na ponta da língua para falar, para responder a alguém, né? Então é com essa prudência que nós vamos alcançando e mudando nosso conceito de perfeição espiritual, né? O nosso conceito de tentar distinguir o que Deus quer de nós e aonde nós estamos e qual é o nosso percurso que vamos ter que percorrer. E Calvino escreve uma coisa muito interessante para cada um de nós. Ele diz assim, ó: todavia, que ninguém se engane, nem se vanglorie do seu mal, ao ver que o pecado habita sempre em nós. Isto não é dito para que os pecadores durmam sossegados em seus pecados, mas unicamente com este propósito, que aqueles que aborrecidos e tentados na sua carne, não fiquem desolados, não se desanimem, não percam a esperança. Antes sejam o que continua o caminho certo que tiveram, com bom proveito, e sentir a diminuição da concupiscência que vai diminuindo pouco a pouco, dia a dia, até chegar à meta almejada, a saber, a eliminação derradeira do final desta carne, alcançando a perfeição somente quando esta vida tiver fim. Olha que Calvino deixa interessante, né? Ele até lembrei daquela música lá, né? Pouco a pouco, cada dia, né? Que a gente vai prosseguindo diante de Cristo, né? E ele fala que nesta vida aqui não seremos perfeitos, não seremos santos transformados nessa vida, mas sim com a obra completa de Cristo Jesus que faz na vida de cada um de nós. Então, antes o pecado comandava o nosso pensar e agir. Agora ele ainda nos influencia. Todavia, não mais reina, né? Olha que interessante. Nós podemos ali pensar alguma coisinha, falar, opa, mas isso aqui não vai me influenciar, isso aqui não vai me derrotar, isso aqui não vai me fazer uma pessoa derrotada diante de Deus, né? É muito interessante que John Murray, em 1898, que ele viveu até 1974, ele deixou uma frase assim, ó: há uma total diferença entre o pecado sobrevivente e o pecado reinante. O regenerado em conflito e o não regenerado, tolerando o pecado. Uma coisa é pecado viver em nós. Outra bem diferente é vivermos em pecado. Uma coisa é o inimigo ocupar a capital. Outra bem diferente é suas milícias derrotadas molestarem os soldados do reino. Né? Então ele coloca isso indicando a necessidade de adquirirmos novos hábitos em todo o tempo, na prática da verdade, na prática do amor, na prática de se educar nas coisas de Deus. Efésios, no seu capítulo 4, versículo 15, diz assim, ó: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Também lá em Tito, um pouquinho mais para frente, Tito, no capítulo 2, versículos de 11 a 15, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. É muito interessante essa palavra, né? Porque a graça de Deus se manifestou em cada um de nós, então nós estamos progredindo na santificação e nos educando para isso e aprendendo com isto. Também lá em 2 Timóteo, no seu capítulo 3, dos versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é assim, tá? Então a santificação é um processo contínuo, no qual Deus vai operando sua misericórdia e Ele muda os nossos hábitos, o nosso comportamento, levando à prática de coisas piedosas. Todavia, nós continuamos sendo pecadores até o fim de toda a nossa existência. Éramos pecadores quando iniciamos a carreira cristã e pecadores seremos enquanto estivermos prosseguindo no nosso caminho. Somos renovados, perdoados, justificados. No entanto, pecadores até o último instante. Tá? Abram lá também em Romanos, no capítulo 7. Romanos 7, dos versículos 19 a 25, diz assim. É muito interessante a gente entender esse progresso, né? Éramos pecadores, agora somos justificados e continuamos pecadores, mas vamos sendo trabalhados por Deus em todo o tempo, né? Romanos, no capítulo 7, do versículo 19 a 25, diz assim: Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, que é mal e reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros, outra lei que guerreia contra mim, na minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem quem sou, quem me livrará o corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É muito interessante ele colocando isso aqui. Quer dizer, a gente vai trabalhar, vai ser sempre um processo, e Paulo coloca isso aqui à igreja de Roma, falando para eles, olha, é assim a vida, nós vamos lutar, nós vamos enfrentar barreiras e vamos prosseguindo, e nós vamos tendo diante de Deus toda a misericórdia e todo o contento vindo da parte de Deus. Também lá em Tiago, vamos achar aqui, um momentinho, Tiago, no seu capítulo 3, o versículo diz assim, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que interessante, né? Que ele deixa aqui. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, né? 1 João, um pouquinho mais para frente aí, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Também está escrito assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, a Bíblia deixa bem claro, tá? Não somos perfeitos, não somos santarrões, né? Temos que buscar isto, buscar essa perfeição, buscar essa santidade através da vida de Cristo. Não dá para conseguir de outra forma, se não for através da palavra de Deus, a comunhão com Deus, a oração com Cristo, ou viver com Cristo, ou trabalhar com Cristo em todo o tempo. Irmãos, não tem outro caminho, tá? Vocês falam assim, mas eu já sou salvo, já vou para o céu, já tenho vida eterna. Não pensa dessa forma não, tá? Não é bem assim não, porque o Espírito Santo ele vai nos acusando, ele vai colocando a mão sobre a vida de cada um de nós, vai pesando, as nossas lutas vão aumentando quando nós ficamos somente na carne, nós ficamos com muitos problemas na vida, porque não estamos seguindo e buscando a santidade de Deus em todo o tempo. Então, por favor, irmãos, não pense porque já fui adotado, eu sou regenerado, Cristo já me salvou, hoje é domingo de Páscoa, é ressurreição, é vida eterna, é obá. Não é obá. Nós temos que pensar muito bem naquilo que nós temos que fazer, como temos que viver. Então essa lição, ela nos traz isso, tá? A santificação é um processo, nós temos que buscar esse processo de santificação, não dá para viver de outro modo, tá bom? Em todo o tempo. Então, é uma experiência dos regenerados, uma experiência
que Deus chamou, Deus transformou, Deus mudou a nossa vida através do Espírito Santo, mas ela fala que nós temos que ter uma experiência com Deus o tempo todo, passando dia após dia, tendo essa experiência da graça, vivificando as nossas vidas, fortalecendo as nossas vidas e praticando essa verdadeira santidade. Né? Nós temos que praticar isso aí em nossas vidas. Né? Não sei se os irmãos lembram, Paulo era um homem que seguia a lei. Ele vivia debaixo da lei, ele fazia tudo certinho, concernente o que a lei mandava para ele fazer, e ele pediu cartas. Né? Vocês leem lá em Atos, né? Ele pediu cartas para perseguir os cristãos. Ele fala assim, olha, me dê as cartas que eu vou prender todo mundo que está falando de Cristo aí. Até um certo momento que houve uma transformação de vida nele. Né? Ele sentiu a presença de Jesus, uma forte luz esteve na frente dele, e falou com ele, né? O nome dele ainda era Saulo, e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E, né, atônito, ficou assim, quem está falando? Né? Aí Deus está falando. Então houve uma transformação de vida na vida dele, passou um tempo, ele ficou ali cego, e houve transformação, e ele foi mudando. Pensa que as pessoas entendiam essa mudança nele? Tinha pessoas que tinham medo dele, via Paulo chegando e falava assim, não é esse aí que prende todo mundo, não é esse aí que açoita as pessoas, né? Quem é ele? Só que ele começou a falar, olha, agora eu tenho uma vida transformada, agora eu tenho uma vida diferente, agora tudo aquilo que importava da lei e sobre as coisas da lei já não importa mais para a minha vida. E ele chega no final da sua carreira, ele chega a ser preso. É por conta disto, por causa da sua mudança de vida, ele não é aceito mais pelo seu povo. Ele é negado pelo seu povo e ele tem uma morte, né? Por conta disso, mas uma morte transformada. Então pense sempre assim, tá? A santificação é uma transformação de vida, somos pecadores, vivemos em pecados, às vezes o pecado quer entrar aqui na nossa cabecinha, mas nós temos que fazer aqui, ó, né? Como nós demos aqui, as milícias estão ali todas derrotadas, mas querendo atacar a capital. Não deixa influenciar sua cabeça, não deixa isso acontecer com nenhum de vocês, tá bom? E se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode colocar a pergunta aí que a gente vai lendo aqui e respondendo, tá bom? E esse povo é o povo da aliança de Deus. Nós temos que aprender sempre a fazer o bem, fazer as coisas justas, santas, sempre guiadas pelo Espírito Santo. Tá? Sempre. O cristianismo é essencialmente um caminho de vida fundamentado na prática do Evangelho, conforme ensinado por Jesus Cristo. A santificação, portanto, é um desafio de perseguirmos este caminho, empenhando-nos por fazer a vontade de Deus, tá? Em todo o tempo fazer a vontade de Deus. A santificação envolve combates e conflitos, né, irmãos? A gente sabe disso, né? Qual é o conflito que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos passando hoje? Nós estamos... eu estava comentando ontem aqui em casa, né? E a gente está nesse conflito de separação por um breve tempo. Provavelmente agora em maio, não sei, Deus é quem sabe o tempo certo aí determinado, mas talvez agora em maio, essa quarentena seja flexibilizada, ela mude um pouco o conceito, talvez mude por idades, por padrões de trabalho, um monte de coisas afins. E talvez alguns de nós possamos, se for liberado, abrir a igreja e estarmos em comunhão com alguns irmãos ali na igreja. Vai ser um momento gostoso, mas agora, por enquanto, nós estamos cada um na sua casa, cada um do seu jeito, trancado ali, guardados por Deus, mas nós não podemos esquecer nunca de vivermos para Deus, de nos santificarmos todo dia. Talvez essa separação seja para que cada um de nós, no nosso íntimo, possamos buscar a Deus mais verdadeiramente, vivermos mais para Deus, porque a gente não sabe da nossa vida. Nós não sabemos o que será o dia da manhã, não é? Não sabemos. Não temos nem noção do que vai acontecer com a gente até a hora do almoço. Não temos. Nós preparamos, nós fazemos, nós queremos as coisas, mas não sabemos. Então ele fala, né, a santificação é uma experiência, é uma prova contínua da luta contra
a carne e o espírito, né? No ponto 4 da nossa lição, ele diz assim, ó, essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes e dele resto de corrupção. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Então é a gente assim em todo o tempo, né? Então essas tentações, essas coisas que vão acontecendo com cada um de nós, que está nos afligindo. Abram lá suas Bíblias lá em Gálatas, no capítulo 5. Estou abrindo aqui, tá, irmãos? Vocês estão ouvindo o barulhinho das folhinhas. Né? Paulo também fala isso à igreja em Gálatas, né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura não seja do vosso querer. Mas no versículo 18, que coisa gostosa. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Então é pensar nisso sempre. Quem é que guia a minha vida? Quem é que tem regido a minha vida? E fala assim, não, eu vivo através do Espírito Santo, né? E cantar aquela música lá novamente, que a gente começou lá, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, né? Então esse Cristo Jesus, que ressuscitou na Páscoa, no terceiro dia, ele está vivo e ele está guardando e vivendo e andando com cada um de nós, não deixando nossa carne tão fraca ser subjugada por este mundo tão tenebroso, né? O escritor de Hebreus, tendo em vista o combate cristão, toma o sofrimento de Cristo como um exemplo e estimula a igreja. Ele diz assim, ó, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Hebreus 12, versículo 3. No momento seguinte, indicando a gravidade deste combate, adverte os ouvintes. Ora, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Só Cristo fez isso. A Bíblia não deixa dúvida que qualquer santidade verdadeira em nós estará debaixo do fogo hostil o tempo todo, da mesma forma como o nosso Senhor esteve. Paulo, com intenso vigor, mostra a gravidade do nosso confronto. Né? Foi o que nós vemos aqui, né? em Efésios. Né? Em Efésios não, aqui em Gálatas. Em Efésios 6,12 também ele coloca sobre isso, né? Sobre a nossa tristeza, sobre nossa luta, que é contra Satanás. Aí ele fala, né, para nós nos empenharmos em fazer o bem, para empenharmos, para também não nos afastarmos de Deus, para que o Espírito Santo não fique triste, né, para que o penhor da redenção se efetue em cada um de nós o tempo todo. Efésios capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, de antemãos, esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade do Evangelho, da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aí no versículo 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha que coisa gostosa, né? Então, esse combate é real, não podemos minimizá-lo, não podemos achar que está tudo perfeito, né? Mas a segurança nossa está em Cristo Jesus, aquele que começou a boa obra e há de completá-la em nossas vidas, né? Como está lá em Filipenses 1, versículo 6. Pedro também ele fala, né, que a igreja perseguida e provada. Ele diz assim, né? Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E ele continua, nisso exultais, versículo 6. Né? Então, meus irmãos, nossa luta é intensa, nosso combate é atroz contra este mundo, contra a carne, contra o diabo, mas nós podemos já nos exultar e agradecer, porque Deus já nos deu a vitória, através de Cristo Jesus. Não é?
Lá em Judas, versículo 24 e 25, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória e a majestade, império e soberania, antes de todas as coisas eras, e agora, por todos os séculos, o é. Amém. Então ele fala, é sempre a Jesus, tá? Então nossa luta, a nossa santidade vai sempre estar figurada na pessoa de Cristo Jesus. Não perca isso como referência na vida de vocês, tá? Nós já estamos caminhando aí para ir para o final, eu pretendo não me prolongar muito, tá? Mas no quinto ponto diz lá, a santificação é uma experiência de vitória, de crescimento em graça. Quero ler aqui para vocês. Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro e eficácia do santificador, o Espírito de Cristo, e a parte regenerada vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? É isso que a confissão de fé nos mostra, né? Que embora nesse corpo, nessa guerra, nós vamos vencer, nós vamos conseguir combater o bom combate, como Cristo Jesus combateu. Sim, Ele, Deus encarnado, Ele, Deus santo, né? Conseguiu cumprir isso por cada um de nós. Jesus morreu pelo seu povo e nenhum de nós será arrebatado de suas mãos. A nossa chamada é para combater o bom combate da fé e seguirmos o caminho com perseverança, confiança unicamente na graça de Deus. Spurgeon também, né, em 1834 a 1892, foi o tempo que ele viveu, amparado pelas Escrituras, ele exultou confiança, né? Ele diz assim, abre aspas, o Senhor Jesus tem poder para nos levar lá. Ele lutará contra nossos inimigos para nós. Jesus nos guardará de cair no pecado e levará todos aqueles pelos quais ele morreu para a sua terra celestial. Ninguém será deixado para trás. Estamos seguros e felizes com ele para sempre. O Senhor Jesus nos apresentará a Deus e estaremos com aqueles que alcançaram o céu antes de nós. Eu lembrei de um hino aqui, né? Que fala que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Minha voz não é daquelas melhores, né? Mas lembrei deste hino que fala que a nossa segurança está somente em Cristo Jesus. Então é assim, irmãos, a nossa santificação, tá? Ela é dada através da nossa mudança de vida. E ela é um progresso, tá? Ninguém é santo, tá? Se alguém acha que é santo, olha aí, olha no espelho aí, dá uma olhadinha como é que está a sua face, né? Um outro ponto que eu quero colocar para os irmãos, que a gente fica falando assim, existe graus de santidade, existe diferença nisso? Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, a santificação, como um processo, é eminentemente progressiva. Mesmo que muitas vezes a sua trajetória seja lenta, ela sempre se desenvolve, tá? Entretanto, na sua caminhada, o combate traz consigo necessariamente a ideia de graus de santidade. Contudo, essa declaração se faz necessário alguns esclarecimentos. Isto não quer dizer que haja pessoas mais regeneradas, mais justificadas, mais perdoadas do que as outras. A regeneração, a justificação e o perdão ocorrem uma única vez, definitiva e completamente por Cristo Jesus, né? Isso também não quer dizer que haja na igreja as pessoas melhores que as outras. Na realidade, todos nós somos inteiramente dependentes da graça e da misericórdia de Deus, né? A pretensão de erguer ainda que uma só partícula de merecimento, por menor que seja, como justificativa da nossa aceitação diante de Deus, significa uma total ignorância da mensagem do Evangelho, tá? Então, o que isso significa?
A santificação não é igual em todos os crentes. Nesta vida, não é perfeita em todos os crentes, mas prosseguimos sempre para a perfeição. Então, às vezes a gente vai ver pessoas que, graças a Deus, o pecado já não domina sobre a vida dela em muitas situações, né? É no falar, é no agir, é no pensar, né? E às vezes até nós ficamos assim, nossa, eu preciso ser santo mais igual ao irmão. Não se preocupe com isso, irmãos. Através da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra, do trabalho do Espírito Santo na sua vida, você vai alcançar isso também. No momento oportuno e dado por Deus. Mas para isso você tem que buscar na palavra. Tá? A santificação ela não vem assim, ó. Ô Senhor, eu quero ser santo. Amém. Não, não é assim, tá? A santificação é um processo através da leitura e presença de Deus na sua vida diariamente. E aí você vai buscando isso e vai tendo uma vida transformada. Tem um cântico que diz assim, né? Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. E aí você canta, eu te sigo, né? Eu te ouço para sempre, te amarei, né? É um cântico muito gostoso também, a igreja canta assim, vibra nesse cântico, né? Mas nós temos que entender tudo isso aí também, que eu te sigo, eu te ouço. Então, essa é a vida transformada aqui, tá? Então, esses graus de santificação que às vezes colocamos, assim, ficamos ponderando as pessoas, isso não é, todavia, uma palavra muito prudente, tá? Então, a palavra santo implica tanto em devoção quanto em assimilação. Devoção no santo de viver uma vida no serviço de Deus. E assimilação no sentido de imitação, conformidade nos serviços e na forma que o próprio Deus nos serve, tá? Então, através da palavra dele, nós vemos isso e aí nós vamos falar, poxa vida, para eu ser santo eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, e aí a gente vai mudando a nossa vida, o nosso sentido de santidade diante de Deus. A santificação só vem através de Cristo Jesus, tá bom, irmãos? Não tem outra coisa. O desejo da igreja deve ser de se encontrar com Cristo de forma íntegra e irrepreensível. Por isso a igreja é chamada a viver hoje na presença de Deus. Estamos sempre preparados para o seu encontro no final jubiloso com o Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser o alvo da igreja. Esse era o alvo de Paulo. Abram lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. No seu capítulo 5, no versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, que aqui fala do voto do apóstolo, né? Ele fala aquela igreja e Deus pede para cada um de nós que nossa alma, o nosso espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Então, muitas pessoas falam assim, o fim está próximo, Jesus está voltando. Sim. Temos que começar a nos preparar a partir de agora. Irmão, se você ainda não começou, está atrasado, hein? Né? Vocês lembram da parábola da vinha, né? Mas você pode entrar até faltando 3 minutos. Você vai ter a mesma recompensa que aqueles que começaram a vida desde criança, né? Mas eu digo a você, busque desde já ser uma pessoa íntegra e irrepreensível diante das coisas de Deus. Não diante de homens, né? Porque nós somos falíveis, nós podemos errar, mas diante de Cristo Jesus. Esse Jesus Cristo que é o santo da nossa igreja, que se entregou por ela, que exerce seu poder e que vai apresentá-la como igreja alegre, né? Igreja vitoriosa lá no céu diante de Deus, tá? Então, para nós concluirmos a nossa lição e nosso padrão de santidade que vai melhorando dia após dia, eu peço que vocês abram lá em Romanos, no seu capítulo 8. Versículos de 28 a 30. Esta palavra é uma palavra muito conhecida dos irmãos, que diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto
aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, nós somos justificados, separados por Cristo e vamos ser apresentados por Ele diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 a 16, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos tem sido trazido na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não é? E também lá no capítulo 2, versículo 21, diz assim: Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Então, o nosso exemplo é quem? O tempo todo. É Cristo. A santidade que nós devemos buscar e ter em nossa mente é a santidade que Cristo teve. Como é que nós fazemos isso? Através da leitura da sua palavra, a comunhão com sua palavra, em oração e no Espírito. É somente assim que vamos conseguir alcançar essa santificação tão almejada por Cristo Jesus em nossas vidas. Que Deus nos guarde, que Deus nos transforme, que Deus mostre a cada um de nós por que estamos aqui. Que a igreja possa se encontrar novamente, ali na quarta igreja, ali no nosso templo, uma igreja mais santa, mais pronta, mais preparada para Cristo Jesus. Que possamos ser diferentes, irmãos. Saímos dali no último culto, eu lembro assim, um pouquinho de tristeza, as pessoas, alguns brincando, não se cumprimentando, né, mas um sentimento de tristeza. Né? Eu até comentei com a Luciana, né, o problema de tudo isso, que é um sentimento de luto, é um sentimento de morte o que essa epidemia está trazendo a cada um de nós. Estamos guardados hoje, graças a Deus, com a nossa saúde ainda intacta. Né? Não sabemos se vamos pegar esse vírus ou não, se todos pegarão em graus maiores ou menores ou não. Isso compete a Deus, né? E não a nós. Mas se tivermos um dia infectados ou com o nosso corpo fragilizado por esta bactéria, que possamos ter segurança em Cristo Jesus, que possamos entender que Ele é o autor e consumador da nossa vida e estaremos com Ele. Não temos que temer a nada e buscar essa santificação, sem a qual, nós lemos lá no começo, nós não poderemos ver a Cristo Jesus, sem a qual nós não poderemos habitar o céu eterno, o céu vindouro. Então que Deus nos abençoe, que a igreja possa se tornar uma igreja mais santa, que no domingo, na hora que tiver o louvorzão lá, nós cantarmos Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração, seja uma verdade, uma real e constante em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Agradeço a cada irmão. Se ficou alguma dúvida, algo que não consegui passar aqui para os irmãos transmitir através dessa telinha, que os irmãos me perguntem, falem, pode me mandar no WhatsApp. Vamos tentar sempre esclarecer qualquer dúvida e qualquer coisa semelhante a essas coisas sobre a santidade, tá? E que Deus abençoe a igreja, que Deus os guarde nesta manhã, que a Páscoa seja vivida por vocês em cada lar aí, que vocês lembrem do sacrifício de Cristo Jesus, do que Ele fez ali naquela cruz por cada um de nós. Ele não está mais naquela cruz, Ele ressuscitou, vivo está e guardando cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês nesta manhã. Obrigado por poder falar com vocês sobre um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Que possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã.
Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Ó Deus, que nesta lição desta manhã, Pai, sobre a santificação, possamos buscar, ó Pai, através da Tua Santa Palavra, o melhor para a vida de cada um de nós. Que possamos nos santificar a cada dia, nos prostrar a Teus pés, conhecer a Tua Palavra e fazer a Tua vontade. Guarda a Tua igreja, Pai. Guarda os nossos irmãos da mocidade. Guarda os nossos irmãos, ó Pai, da igreja classe dos adultos, das crianças, ó Pai. Guarde a todos, para que nesta manhã gloriosa, de sabermos que Cristo é onde estamos comemorando a Tua Páscoa, onde Cristo ressurgiu e está vivo, ó Pai, nos preparando o lugar celestial, que possamos, ó Deus, nos preparar também para esse Deus, para sermos santos e irrepreensíveis, fazendo toda a Tua vontade, em conformidade com a Tua Palavra, Pai. Nos aperfeiçoa nesse momento, Pai, que estamos separados dos irmãos, para que ao nos encontrarmos, ó Deus, seja uma igreja santa e vitoriosa, ainda não pronta, Pai, mas nos preparando para o Senhor, para glorificar o Teu nome eternamente. Nos abençoe, ó Pai, e esteja com cada um. Eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Nós vamos estar encerrando então esta aula. Qualquer coisa, os irmãos, por favor, mande uma pergunta, tá bom? Que Deus abençoe.